Aleluia. Meus irmãos, paz seja com todos. Boa noite, meus amados. A pastora Bárbara foi muito precisa com suas palavras, trazendo ao nosso coração a reflexão de que, de fato, hoje não é qualquer domingo. Para 2025, hoje é o último. Para ele. Para mais alguém aqui, deixa eu ver. Só para ele, que está com seus dias contados. Nós não. E estar na presença de Deus em uma ocasião como essa, tenha certeza, no fundo do teu coração, que isso é um grande diferencial. Começamos bem e precisamos sim, em Deus, na sua presença, terminarmos também. Uma das bênçãos sacerdotal, e talvez lá no final eu fale um pouco sobre ela, é abençoado, bendito no entrar e no sair. Em geral, assim, não precisa-se de muito mérito para ser abençoado na entrada, só referência, ou então da parte de alguém, favor, mas para sair precisa. Por quê? Porque agora as pessoas me conhecem, sabem como eu sou, sabem como eu me comporto. Antes não, elas julgam pelo seu coração, depois pelas nossas ações. 2025 foi um ano de muitos desafios. Confesso que foram tantos que não dá para pontuar aqui, me faltam dedos se eu juntar mãos e pés. Mas vale dizer aquele versículo tão nosso como igreja, até aqui, gente. Apesar dos pesares, até aqui. Apesar das perdas, das lutas, das lágrimas, até aqui. Apesar dos dias mal dormidos, até aqui. Apesar dos momentos de sofrimento, de mágoa, de decepção, de abandono, de frustração, até aqui. Apesar das angústias, das horas solitárias, incompreendidas, apesar dos momentos de deserto, de sol escaldante, apesar dos momentos de escassez, gente, até aqui, só chegamos aqui no último domingo de 2025, porque até aqui o quê? Até aqui o Senhor nos ajudou, porque sem a ajuda dEle, nós jamais teríamos mesmo chegado até aqui. Se o Senhor, apesar de todos os pesares, nos ajudou até aqui, tenha certeza absoluta que depois daqui o Senhor continua nos ajudando. O que Ele começou está em plena execução e não vai parar. Porque até aqui e depois daqui, Ele é aquele a quem disse assim, ó, mão direita te digo. Hoje eu falei um pouquinho sobre essa simbologia, rápido, essa simbologia em relação à questão das mãos. Ele diz assim, ó, não é assim, ó. Quando Ele diz não é assim. Quando Ele diz é assim, ó, abre a palma da mão e diz, ó, mão direita. Aqui, ó, sobre a tua mão, mão direita, é cobrir na tua mão. Mão direita, eu te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu quero convidar aqui a Aline. O Jorge vem com ela, é só a Aline hoje? Vem cá, o Jorge também vem junto? Aline, vamos deixar essa missão para ela. A Aline quer compartilhar algo que está no coração dela, e é um propósito que ela tem com Deus, e é muito importante. Gente, obrigado, vocês são uma bênção. Obrigado mesmo. Deixa o pessoal do louvor agora refrigerar um pouquinho. Paz, irmãos, hoje eu venho aqui contar o nosso testemunho, do meu esposo. Já tem um tempo que Deus tem tocado no meu coração de vir aqui, mas eu quis esperar agora para esse momento de final de ano, de festas, porque ano passado, aos outros anos, a gente era totalmente do mundo de festas, bebidas, drogas. E
agora em janeiro vai fazer 1 ano que a gente está aqui nessa casa. Deus conseguiu nos tirar, Deus nos libertou. Quando a gente estava nessa vida, nosso casamento estava totalmente no fim. Deus conseguiu restaurar o nosso casamento. E eu sou muito grata por todos dessa casa que, junto conosco, oraram junto com a gente. Muitos nem sabiam o que a gente estava passando, mas eu agradeço demais aos nossos pastores, ao pessoal da diaconia. Eu sou muito grata por essa casa. Nós, desde janeiro, desde o primeiro dia que a gente pisou aqui nessa casa, a gente não saiu mais. Em abril, eu olhei para ele e eu falei, eu quero descer as águas. A gente se batizou em abril. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Hoje nós temos a nossa empresa, nós temos uma família linda. E, irmãos, de várias formas, Deus tentava nos alertar. Deus tentava nos mostrar para a gente sair daquela vida. E a gente não entendia. E em novembro do ano passado, Deus conseguiu abrir meus olhos. Eu descobri que eu estava grávida. E ali naquele momento de susto, eu comecei a falar com Deus. E ali eu entendi que Ele estava dando aquela vidinha pra gente e nos alertando. E logo em seguida a gente continuou indo pra festa e tudo mais. E eu comecei a olhar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso que a gente está vivendo? E eu cheguei para Ele e eu falei, isso aqui é Deus. Ele nos deu essa vida para a gente poder sair desse mundo. Eu falei para Ele, eu não quero mais essa vida, não quero que nossa filha passe por tudo isso. E ali começou nossas orações. Eu comecei a orar, porque eu já tinha parado pela vida dela, eu já tinha parado com tudo. E eu comecei a orar por ele, para mim conseguir abrir os olhos dele. E eu comecei a orar, ali começou a minha luta. Eu comecei a orar pela vida dele, para Deus conseguir abrir os olhos dele. E eu consegui. Tanto que a gente está aqui até hoje. E eu sei que Deus ainda tem coisas maravilosas para nós. Eu falo até para Ele que eu ainda creio que eu vou ver Ele aqui em cima pregando, né, para essa igreja. Amém, irmãos. Obrigado por tudo. Quando ela mandou para mim a mensagem, compartilhando um pouco dessa história, que claro, você ouviu em resumo, porque tem muita coisa que aconteceu ao longo desses anos, e só quem passou, quem acabou vivendo, sabe de fato o quanto significa momentos assim como esse. Eu me comovi muito junto com a pastora Thaís, nos alegramos, choramos. Embora seja mais um das centenas de testemunhos como esse que nós, como igreja, começando por nós, ouvimos. Mas nos emocionamos muito pelas palavras, por aquilo que Deus fez, pelo coração, em relação a esse tipo de ação que não é fácil, irmãos. Não é mesmo. Entender em Deus o quanto tudo isso é precioso, olha, requer muita habilidade, se não pelo menos maturidade. E graças a Deus pela vida do Jorge, achei muito nobre a Aline falar que ela quer ver o seu esposo pregando aqui. Vai pregar, Aline, pode ser? 2026, Jorge? Então tá bom.
com certeza Ele tem uma história, e dentro dessa história, Deus tem muita palavra para edificar, e salvar, e transformar, e resgatar, e fazer disso para mais, daquilo que Deus fez e está fazendo na vida de vocês. Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor, parabéns. Parabéns. A Deus todo louvor, a Deus toda honra, ao Senhor toda a glória. Amados, eu quero essa noite dar continuidade em relação a uma palavra que Deus ministrou no meu coração, e eu comecei quarta-feira aqui, estendi para quinta-feira em Barra Velha, quase consegui concluir lá, Deus o sabe quando farei, mas ainda arde no meu coração. Romanos 12:2, Pedro, por gentileza, ARC a versão. Como eu preciso, irmãos, esvaziar o meu coração em relação a essa palavra que Deus me encheu. E quando Deus enche o meu coração com uma palavra, olha, eu não consigo, em hipótese nenhuma, transicionar a outra, porque eu sei que Deus tem uma direção através dessa palavra específica, porque veio da parte de Deus como uma revelação para uma ministração ao seu coração. Diz assim o texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que tenham uma experiência, para que conheçam, para que faça parte, para que estabeleça, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos um minutinho comigo. Pai, no nome de Jesus, graças nós te damos de todo o coração, por sua boa mão e sua atuação, por seu amor e favor, por sua fidelidade, por tudo quanto o Senhor como Deus sempre fez, faz e prometeu que fará. Nós nos sentimos muito bem abrigados, guardados, protegidos na Tua presença. E nós tributamos a Ti o nosso tempo, hoje, essa noite, nesse lugar, para termos um encontro, não às cegas, nem às escuras, mas muito bem estabelecido e firmado, por aquilo que entendemos como Teu favor e amor. Por isso, Te damos toda a prioridade e liberdade, para que através da sua palavra o Senhor ministre ao nosso coração e nós possamos andar, viver e estar segundo a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, tá bom, hein? Meu, que delícia, hein? Tecladista top. Meus irmãos, já fazem alguns dias que eu tenho refletido sobre um fato, e repito, com muita precisão, a pastora Bárbara trouxe uma palavra ao nosso coração, nos fazendo lembrar de que dia que é hoje. Hoje, eu digo de novo, não é só domingo, é o último domingo de 2025. Esse ano você não vai ter mais domingo, o próximo já é no ano que vem. Mas é muito comum, de praxe, em momentos assim, nós entrarmos em estado de reflexão, fazendo uma retrospectiva, como diz a ciência, uma anamnese, um levantamento. E dentro desse aspecto de levantamento, observando os eventos, e sobre os eventos, como nós estamos. Bom, boa parte daquilo que você agora, nesse lugar, se sente, não é resultado apenas do último evento que aconteceu na sua vida, mas até o último evento e o seu estado atual é a somatória de muitos fatores. E esses fatores, aqui e agora, compõem exatamente a sua realidade. Como é que está a tua realidade? Quando você faz um levantamento aí de vida, quando você começa a trilhar pelo meio dos
dos cômodos dessa casa que é você, dos temas. Qual é a conclusão que você tem em relação à realidade que você está vivendo nesse momento? Vai lá, deixa eu te ajudar. Espero que cause conforto, alegria, não desconforto. Vamos lá, tema: casamento, família, carreira, negócio, profissão, vida financeira, saúde, chamado, ministério, propósito, dons, talentos. Olha para dentro de você e não precisa reagir com nenhum tipo de emoção, mas por favor, tenha maturidade de chegar a uma conclusão. Como é que você se sente com a realidade que você está vivendo? Eu vou repetir de novo: ela é a somatória de muitos fatores, desde aqueles que você não pode mudar e nem influenciar, aqueles que são de responsabilidade e competência sua. Pessoas passaram pelas nossas vidas e criaram eventos e emoções e deixaram algumas coisas no nosso coração. Nós fomos criados, nós andamos em lugares, nós comungamos de ambientes. Mas olha, deixa eu te falar, realidade não é atraída, realidade é construída. Eu vou dizer de novo para você guardar no seu coração: realidade não é atraída, realidade é construída. Não é aleatório isso que está acontecendo. Não é do nada, não é acaso. De alguma forma, Deus está apontando como aprovação ou como necessidade de transformação. Pastor, eu atraí. Não, você construiu. É fato de que a nossa vida é como uma construção. E existem muitas mãos nesta construção, mas a maioria dos tijolos que estão ali foram colocadas por nós. Com atitudes, ações, decisões, palavras, comportamentos, idas e vindas. E boa parte das vezes, quando eu tenho tempo de intimidade, de comunhão, de aproximação, boa parte das pessoas que eu converso sempre tem queixas em áreas específicas, e eu sempre digo: como pode algumas ir tão bem e ao mesmo tempo outras ir tão mal? Como pode algumas dar tão certo e outras dar tão errado? É notório o desequilíbrio, como as coisas destoam, como o gráfico em um lugar vai alto e em um outro vai abaixo. Vou perguntar de novo: você está feliz com a realidade que você está vivendo? Responde aí no teu coração. Responde no teu coração. Você está feliz com a realidade que você está vivendo? Você quer realmente arrastá-la 2026 adentro e vivê-la novamente? Porque alguns pouco percebem que o que aconteceu ao longo desse ano, eu vou dizer de novo, porque alguns pouco percebem que o que aconteceu ao longo desse ano vem acontecendo ao longo da vida. Então, para alguns casos, querido, não foi 2025, foi 24, foi 23. Quem sabe mais alguns até 20, aliás, 23, 22, 21, 2020. Você está feliz com a realidade que você está vivendo? Olha o que eu vou falar: Deus se ausenta, e Ele é o Deus presente, mas Deus se ausenta
com pessoas ausentes. Porque nós queremos explicação para algumas coisas. Olhamos muito para Deus, mas fazemos pouco levantamento de vida. Deus se entrega em proporção, medida de que nós nos entregamos. O fato de que em momentos cruciais da nossa vida temos, eu não estou falando tens, eu falei temos, estou trazendo para mim, pouco de Deus, é que em momentos cruciais Deus tem pouco de nós. Na medida em que nós nos entregamos, Deus se entrega. Na proporção em que nós nos colocamos em sua presença, Ele coloca a sua presença em nós. Gente, Deus não fica com ninguém como costumam fazer a grande maioria hoje, porta a igreja fora. A experiência que você teve, talvez embora muito recente, não foi só uma noite daquelas que você encontrou alguém e nunca mais. Deus sim se revelou para que aquilo que Ele fez permaneça estabelecido e crie constância. Pastor, como é que eu posso mudar essa realidade? Porque de fato não é fácil lidar com a frustração do coração, e eu sei que para você suportar e principalmente superar tudo e todos, especialmente nessa época de BR parada, gente viajando, parente em casa, você estar na igreja, daqui, irmãos, a única conclusão que eu tenho é que você quer mais de Deus. Pastor, eu quero mais de Deus. Sim, sim, o desejo de querer mais de Deus emana diretamente do céu, porque Deus também, em uma noite como essa, no último domingo de 2025, deseja no coração dele mais de você. Você quer arrastar essa realidade 2025, 26 adentro? É exatamente essa. O texto em que nós lemos fala a respeito de um tipo de mudança que não começa lá e nem ali. Coloca para mim o texto. Um tipo de mudança que não começa lá e nem ali, começa aqui. Começa aqui. Talvez esse seja o grande desafio, porque o lugar mais inacessível, é o teu coração. O teu coração só é tocado com a sua permissão. Eu preciso que você guarde isso. O teu coração só é tocado com a sua permissão. Ou não é assim? O lugar mais inacessível ao teu coração é o meu coração. E se existe algo que Deus não vai fazer, é forçar, é ser invasivo, é ser deselegante, é ser intruso, é ser metido ou intrometido para acessar e tocar e trazer aquilo que você precisa para mudar, transformar a sua realidade. O texto vai dizer assim, de novo eu quero ler com você: não vos conformeis, ponto. A conformação é um tipo de ação que causa paralisação. Quando você se conforma, você fica paralisado. Algumas pessoas simplesmente vivem uma realidade porque aceitaram ela, e dentro da sua questão de aceitação, se adaptaram
mataram a ela. Então acabaram construindo uma linda casinha no deserto, sendo que Deus o tirou do Egito para guiá-lo a uma terra prometida. Especialmente quem vem de um longo tempo de escassez. Olha, não é ingratidão, mas eu preciso pontuar: se satisfaz com coisas temporárias. Queridos, ouça o que eu vou falar. Deus tem muito mais para você. Há muito mais de Deus. Eu não sei aonde você está, eu não sei aonde você chegou, e pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando a respeito das coisas desta vida, porque eu já estou acima disso, eu estou além disso. Não é das coisas desta vida, mas eu quero que você abra o seu coração e entenda: há muito mais de Deus para você, há muito mais de Deus para a sua vida, há muito mais de Deus para a sua história, há muito mais de Deus para a sua família, há muito mais de Deus para o seu casamento, há muito mais de Deus para o seu chamado. Não está bom, porque Deus ainda tem muito mais. E bom, nesse processo de ação de Deus em relação a nós, é só uma etapa inicial. O texto diz: para que experimenteis qual seja, primeira etapa, primeiro nível, ação inicial, qual seja boa. Se está bom é só o começo. Se está bom não é conclusão. Se está bom. Ele começou a atuar agora. Por quê, pastor? Porque há mais de Deus. Você já profetizou para alguém? Eu quero que você me ajude essa noite. Eu preciso da sua ajuda. Diz aí, Senhor, há muito mais de Deus para você. Deus tem mais para você em 2026. Eu preciso atuar na área que o Espírito está me conduzindo. Deus tem muito mais para você em 2026. Fique esperto, fica ligado, vigia, fica atento, fique de pé, permaneça na presença, porque há muito mais de Deus para a sua vida em 2026. Deus quer nos levar a esse lugar de entendimento e profundidade, onde essa verdade faz a diferença. Mas a questão a trazer por reflexão ali no texto: como é que eu venço esse comodismo? Porque ele é um agente paralisador. Eu encontro pessoas assim, com um potencial extraordinário, podendo em Deus ir mais longe, viver muito mais, limitada, porque assim ela impôs. A única forma de vencer o comodismo é com um tipo de ação radical que a Bíblia chama de transformação. Transformação não é assim qualquer ação. Transformação é um tipo de atuação que vai mudar da água para o vinho a natureza de algo. É quase que uma metamorfose de uma feia largata a uma bela borboleta. O texto diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos. Uma ação radical que vai mudar a natureza de algo. A Bíblia chama de transformação. E ainda diz como, onde começa essa mudança de realidade. Diz: transformai-vos pela renovação, aonde, irmão? Do vosso, mudança, diga comigo, mudança de realidade. Fala, mudança de realidade começa com mudança de mentalidade. O texto está falando ali que a mudança de realidade começa com mudança de mentalidade. Por quê? Porque as coisas não vão mudar aqui enquanto as coisas não mudam aqui. Eu mudo a minha mentalidade e isso vai gerar uma mudança de realidade. Porque aquilo que eu sou, faço, decido, falo,
é processado aqui. Por isso o texto está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu mudo a minha mentalidade, eu começo a convergir para a mudança da minha realidade. Por que mudança de mentalidade? Porque ali é estabelecido, por exemplo, padrões. E os padrões dos quais eu atuo é a somatória das coisas dos quais eu vivo. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Se eu faço isso, as pessoas não observam. Por isso elas estão cercadas dos mesmos erros, das mesmas mazelas. Elas não entendem porque vivem de altos e baixos, sendo que os momentos baixos são os mais difíceis, mas são situações que acabam gerando consequências. Então, quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo o resultado do meu evento. Mudança de mentalidade vai culminar em mudanças de hábito. Eu tenho dito ao longo desses anos, e vale muito repetir, porque eu sempre encontro pessoas que estão cansadas de recomeçar. E eu acho muito legal o recomeço, para quem parou. Porque não há nada o que fazer em uma condição como essa, para continuar, se parou do que é recomeçar. Mas o problema é que viver de recomeço te prende a um lugar aonde tudo ainda é inicial. Queridos, o que vem depois de 5 anos na presença de Deus, você sabe? Jorge e Aline testemunharam 1 ano, agora eles estão entrando no tempo para ver o que acontece depois, porque não é igual Jorge nem Aline, 1 ano é uma coisa, 2 anos é outra. Não é igual. Algumas pessoas não sabem o que vem depois de um dia de oração, de uma vida de oração, de uma vida de jejum. As pessoas não sabem. Porque infelizmente vivem de altos e baixos. Estão cansados de recomeçar, mas insistem de tempo em tempo em desistir. Estou tão cansado de recomeçar. Para de desistir, irmão. Para de desistir. Queridos, o impulso que Deus nos dá para o recomeço, o impulso que Deus nos dá para o começo e para o recomeço, processo da salvação para que eu esteja estabelecido em Cristo, recomeço, processo da salvação para que eu volte para Cristo, o impulso que Deus nos dá no começo e recomeço é meramente ação dele. A iniciativa, a palavra, o espírito, o coração quebrantado, aquela paixão pelo Senhor, é tudo dele. Simplesmente porque ele me amou e me ama, ponto. Mas chega a um determinado momento da caminhada que as coisas só continuam. Não é porque ele me ama, agora é porque eu amo a ele. Tem lugares que eu vou no seu amor, que eu desfruto no seu amor, que eu me beneficio no seu amor, que eu recebo no seu amor, que eu fluo e vivo no seu amor. Mas depois disso, tem lugares que eu só vou desfrutar, só vou viver e só vou receber se eu amar a ele. Ninguém para no impulso do Deus me ama. As pessoas param no impulso do será que eu amo a Deus? Porque até o amor que nós temos por ele é provado. E isso só é possível através de circunstâncias. Eu vou perguntar de novo, porque vale a pena. Você está feliz com a realidade que você está vivendo? Você quer mudar ela para 2026? Pastor, 2026
Eu escuto as pessoas assim, meio que mantra, sabe? Vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano da minha vida. Só falar isso não vai transformar 2026 o melhor ano da sua vida. Isso só será possível se você, mais do que falar que vai ser, fizer para que seja. E algumas pessoas estão presas, olha só, a realidade que elas estão vivendo, porque, querido, vontade de mudar não é igual a mudança. Eu cresci assim, querer não é poder, e é fato. Vontade de mudar não é igual a mudança. Você tem que fazer muito mais do que querer. Tá? E embora a grande maioria, nesse lugar de insatisfação, queira uma mudança, grande parte não consegue. Por quê? Porque de alguma forma estão presas ali em prisões invisíveis. Nossa, como isso no meu coração trouxe uma profunda reflexão, e especialmente para mim, irmãos, uma grande revelação: prisões invisíveis. Querido, uma gaiola de ouro ainda assim é uma gaiola. Uma gaiola de ouro ainda assim é uma gaiola. Eu preciso que você saiba: pastor, mas é de ouro, cravejada com diamante. Mas ainda assim é uma gaiola. Eu vejo as pessoas o tempo todo enchendo as suas vidas de coisas que vão deixá-las ainda mais vazias. Ao invés de agregar valor com algo que valorize a sua vida a ponto de olhar e falar: ali, tem um baú de tesouro. Por quê? Porque carrega coisas preciosas. Eu vejo pessoas fazendo da sua vida uma lata de lixo, guardando coisas que deveriam o quanto antes ter se esvaziado, se esvairido, carregando coisas das quais jamais deveriam estar lá. Por isso eu quero pontuar aqui, e depois eu vou concluir, só para você guardar no teu coração, porque eu não vou entrar em reflexão em relação a esses tópicos. Primeiro, cuidado, nunca substitua, nunca coloque a lógica acima da fé. No que diz respeito à fé, você não pode fazer conta, irmão. Deus te abençoa pela obediência, pela submissão e pela confiança. Mais um fator que te prende, que te aprisiona, é uma prisão invisível. Você precisa perder o medo do controle. Medo do controle faz com que Deus tire a sua mão e entregue as coisas na sua. Medo do controle, medo de perda do controle, só mostra o quanto você não confia em Deus. Eu dou um exemplo aqui muito prático e rápido. O sucesso da arca de Noé foi porque ela não tinha leme. A arca de Noé não tinha leme. Parece-me que está faltando o que há de mais importante na arca. Deus estava na direção. Talvez essa seja uma das nossas grandes falhas, porque nós colocamos Deus na direção e olhamos lá na frente uma curva sinuosa. E se vai capotar, você está entendendo? Sentido figurado, não estou falando de forma física não. Você olha e fala: tem uma curva lá na frente, vai dar errado, vai capotar. Mas se Deus está na direção, quando está na reta, Deus está na direção, vai capotar, está tudo errado. Meu Deus, aí quando nós colocamos a mão na direção, acontecem tragédias, como por exemplo Sara, aconselhando Abraão a fazer um filho com a escrava. E isso vai causar uma confusão e uma quantidade de problema ao longo da vida. Mas precisa ter cuidado do vitimismo. Como ao longo desses anos eu ministrei sobre isso. Por quê, pastor? Porque faz parte da nossa geração. A dura incapacidade de reconhecer responsabilidade, de se posicionar, de admitir algumas coisas. Então, se eu posso culpar os outros, por que eu vou assumir a culpa? Se é muito mais fácil crucificar alguém, por que eu vou subir a cruz? Se há como justificar, por que eu vou me submeter? O vitimismo é alguém de dentro olhando para fora, nunca é a permissão de alguém de fora olhando para dentro. O vitimismo está preso aos tristes e dolorosos eventos que aconteceram na vida do indivíduo, e ao invés de entrar em um lugar de transformação, ele entrou em um lugar de conformação.
Ele decidiu que vai viver abaixo do mínimo, e a sua realidade é essa. E sabe qual é o problema, irmãos? De pessoas que passam por nossa vida e faz uma bagunça. Tem alguém além de mim aqui assim? Que já teve essa triste experiência? Não se preocupe em levantar a mão, não vou induzir nada assim, ó. Mas já teve alguém que passou pela sua vida e fez uma bagunça terrível? Sujou tudo, bagunçou? Querido, essas pessoas dificilmente voltam para arrumar a bagunça que elas fizeram. Elas não voltam para reconhecer, para dizer que erraram. Sabe qual é o problema disso? É que se você não olha para essa bagunça e entende que ela está acontecendo na sua vida, você vai viver uma vida inteira bagunçada. Por quê? Por coisas que você não fez, mas é a sua vida que está assim. As pessoas vão passar pela sua vida, elas vão bagunçar a sua vida, elas vão magoar o seu coração, elas vão te enganar, elas vão te frustrar, elas vão fazer promessas das quais elas não vão cumprir, e elas vão embora fazer isso com outro, e você vai ficar ali. Assim, se você entender a diferença do que é conformismo em relação à transformação, pastor, bagunçar a minha vida, então é hora de você arregaçar as mangas, se posicionar e começar a organizar as coisas. Você precisa. Como você precisa. Talvez um dos temas mais difíceis dentro dessa questão de prisão, de prisões invisíveis que nos mantém a realidade que nós vivemos, é uma pequena palavra chamada perdão. Um dos principais agentes de paralisação é o tema perdão. Meu Deus do céu, como Deus tem levado o meu coração a esse entendimento, porque o orgulho é um peso que excede a minha estrutura. E enquanto ele está sobre mim, eu não consigo me mover com leveza. O orgulho é como uma bola de ferro que prende os meus pés, e eu, por mais que quero andar, tenho que, com bastante dificuldade, me mover. Por quê? Porque é pesado. O tema perdão é um dos principais da nossa geração. Por dois fatores. Primeiro, falha no pedir perdão. Segundo, falta no perdoar. Gente, você vai querer levar isso para 2026? Você quer viver 2026 coisas novas? Com o mesmo coração de 2025? Você quer viver eventos novos em 2026 com as mesmas práticas de 2025? Com a mesma mentalidade de 2025? Falta de pedir perdão. Falha no pedir perdão e falta no perdoar. Eu digo para as pessoas: quer saber como que está a tua condição? Faz um levantamento e veja a última vez que você pediu perdão. Não, você não tem tantas habilidades assim para ficar tanto tempo sem ferir pessoas que estão diretamente ligadas a você. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Faz um levantamento. Gente que tem dificuldade de pedir perdão tem sérios problemas no seu âmbito de relacionamento. Escute o que eu vou falar, porque eu desejo tanto o teu sucesso no próximo ano, por isso eu preciso liberar. Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão vivem escassez no relacionamento. Por que alguns, têm mais amigos e outros têm menos? Não é só questão de timidez e dificuldade, de intrepidez para conversar com as pessoas. Ei,
os relacionamentos não acabam porque pessoas falham com outras. Eles só terminam quando pessoas não pedem perdão ou quando pessoas não decidem perdoar. Deixa eu voltar de novo. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Faz um levantamento. Gente, perdão não se compra com presentes. Quem acredita que sim, o presente pode vir depois do pedido. Pede e presenteia. Mas por mais difícil que esteja a condição financeira das pessoas, elas preferem perdoar do que se humilharem, pedir perdão e reconhecerem que estão erradas. Falta de pedir perdão. Segundo, falta no perdoar. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Não importa, se é falta de pedir perdão ou se é falta de perdoar, tá? Todos os dois estão dentro do mesmo tema. Vou dizer de novo. Falta no pedir perdão e falta do perdoar. Olha para cá. Qual dos dois é pior na sua concepção? Qual dos dois é pior? Falta, pensa, não responde porque talvez seja uma pegadinha. Qual dos dois é pior? Falta de pedir perdão ou falta de perdoar? Qual dos dois é pior? Pensa. Falta de pedir perdão ou falta de perdoar? Qual dos dois é pior? Todos os dois levam o indivíduo para o inferno. Todos os dois levam. Quem não perdoou não vai para o céu. E quem não pediu perdão também não. Então qual que é pior? Se todos os dois de alguma forma têm o mesmo resultado. Se por causa dos dois a pessoa está presa em uma prisão invisível, ali em uma realidade que não gostaria de estar vivendo, qual dos dois é pior? Sabe qual é? Pergunta para mim, qual é, pastor? Falta de perdoar. E nós não olhamos isso como uma cilada de Satanás. Falta de perdoar é pior do que a falta de pedir perdão. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque na ação de pedir perdão, há um reconhecimento de que esse indivíduo aqui errou. Que ele cometeu algo, que o pecado é dele. Quando ele pede perdão, ele fala assim, o pecado é meu, eu errei com você. Agora, quem não perdoou, está sendo condenado, por um pecado que não cometeu. Não pecou e está sendo condenado pelo pecado do outro. Você está entendendo que não perdoar é muito pior do que não pedir perdão? Porque no outro caso quem pecou foi o indivíduo. Nesse aqui não, pecaram contra mim, mas quando eu decidi não perdoar, eu estou sendo condenado, eu estou preso a uma realidade limitada onde Deus não pode atuar, porque eu estou trazendo a condenação para o outro, eu estou dividindo o pecado do outro, eu estou carregando o fardo do outro, eu estou comungando do erro do outro comigo. Querido, quando você perdoa, você se desvencilha daquilo que fez contra você. Quando você perdoa, olha que Mateus 11, 28 disse Jesus, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu pergunto para você, que sobrecarga é essa que está sobre a vida do indivíduo, senão os seus pecados e os pecados que cometeram contra ele? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, disse Jesus, eu vos aliviarei. Eu torno a minha vida muito mais pesada em não entender que em Jesus eu vou conseguir vencer e me desvencilhar daquilo que tornou o meu fardo pesado. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele disse assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu vejo as pessoas tentarem se mover e fazem isso com muita dificuldade. Não há leveza, sabe por quê? Porque carregam um fardo ainda muito pesado de coisas que não são delas, mas elas não abrem mão. Elas não abrem mão.
Quando eu decido perdoar, mesmo sem a pessoa ter me pedido perdão, porque isso pode acontecer, tá? A tua decisão de perdoar não pode estar condicionada ao arrependimento dos outros. Mas não se arrependeu. Estou fazendo isso em Deus. Mas não pediu perdão. Estou fazendo isso em Deus. Mas não se humilhou. Estou fazendo isso em Deus. Então a tua condição, a tua ação de perdoar não pode estar condicionada ao arrependimento dos outros. Quando você decide perdoar, sabe o que você está dizendo? Esse problema, esse pecado, essa mágoa, essa dor, essa frustração, esse peso que eu carrego, não vai ser 50% teu e 50% meu. Eu já decidi perdoar, 100% é para você agora. Eu decidi perdoar, agora não é mais 50% meu e 50% teu, agora é 100% para você agora. Você está entendendo? O quanto isso faz a diferença? O que culmina na vida do crente em relação à ação do perdão? Está associada à bênção sacerdotal. A Bíblia e todos os cultos, quando estou aqui, no momento da conclusão, tem um tipo de liberação de palavra que nós não fazemos separação, achamos que é uma só. Há uma diferença muito grande, na bênção da aquisição para a bênção da proteção. São dois tipos de bênção: a bênção da aquisição e a bênção da proteção. Tudo isso associado a um indivíduo, sabe qual? Está sobre o sacerdócio, independente de quem é o sacerdote. Irmão, nunca é o sacerdote, sempre é o sacerdócio. Por que o pastor está falando isso? Porque independente de quem seja o sacerdote, é sobre quem está o sacerdócio. Hoje é eu, amanhã é outro. O que muda no mundo espiritual? Nada. O que é permanente? Fica. Então não é um indivíduo, é um lugar que Deus estabeleceu e confiou. A bênção sacerdotal é exatamente por conta disso. Aí a palavra diz assim, olha só: bênção da aquisição, que o Senhor te abençoe. A bênção da proteção, e te guarde. Nós não podemos confundir a bênção da aquisição com a bênção da proteção. São duas coisas distintas, que se manifestam na nossa vida por ações específicas. Tem gente que recebe a bênção da aquisição, mas perde, porque não está debaixo da bênção da proteção. Já pensou? Irmão, vem para a igreja, nada no espírito, navega, mergulha nas profundezas, voa no céu da revelação, sai transbordando daqui, recebeu de Deus combustível suficiente para queimar até o próximo culto, mas segunda-feira, já depois do meio-dia, não tem mais nada. Bênção da aquisição, mas não estava debaixo da bênção da proteção. Isso é tão doido, tão louco, que nós precisamos entender. Olha lá, Salmo 23, não precisa colocar não, eu vou citar para você saber. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Até aí, bênção da aquisição. Tem pasto, tem água tranquila, tem pasto verdejante, tem vento que refrigera. Depois vem a bênção da proteção. Ele diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu está comigo. Pastor, como que eu faço para estar debaixo dessa bênção? Olha aqui, não precisa colocar não, Pedro, eu só vou citar Apocalipse 3:10. É uma revelação, diz assim, Apocalipse 3:10, diz assim, você vai lembrar do texto: como guardaste a minha palavra, como
é de forma específica. Está usando como exemplo, ó, desse jeito, como é desse jeito que você fez, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora. Uma versão diz tentação e o outro diz provação. Como eu guardei a palavra, é como eu vou ser guardado na hora da provação e na hora da tentação. Você está entendendo como que uma coisa influencia a outra coisa? Como é que você tem guardado a palavra, irmão? É assim que você está guardado por Deus fim de ano. É assim que você está guardado por Deus sobre os eventos que acontecem na sua vida. Como é que você tem guardado a palavra? Porque da forma que você está guardando a palavra, você está sinalizando para Deus que é assim que você quer ser guardado. Como é que você tem guardado a palavra? Jó 1:10. Coloca ali, Pedro, vale a pena ler esse. Como todos os outros, mas eu quero mostrar um exemplo muito interessante. Jó 1:10. Jó 1:10. Travou aí? Deus está dizendo assim para Satanás: viste o meu servo Jó? Deus está dando testemunho a respeito de Jó, reto, íntegro e se desvia do mal. O diabo está dizendo assim, ó o diabo. Mas claro, é fácil ser reto, é fácil ser íntegro, é fácil, se desviar do mal. Aí entra esse versículo aqui, aonde há a revelação da proteção de Deus sobre a vida de Jó. O próprio diabo diz por que não pode tocar em Jó. Por mais que ele tentasse contra seu casamento, contra suas finanças, por mais que ele tentasse contra a sua família, por mais que ele tentasse contra os seus filhos, e olha, irmãos, os filhos de Jó não eram tão crentes quanto Jó. Se você for ler o evento que ocorreu no momento em que eles morreram, vocês vão entender isso. A Bíblia ainda diz que Jó todos os dias pela manhã oferecia a Deus sacrifício pelos seus filhos, enquanto Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, independente do que, de onde, de como os filhos deles estavam fazendo, diz a Bíblia que estavam guardados. O texto está revelado aqui, eu não posso tocar. Nem na saúde, eu não posso tocar na finança, eu não posso tocar nos filhos, eu não posso tocar na família, eu não posso tocar nos bens, eu não posso tocar em nada. Porque o Senhor, quem? O Senhor. Porque o Senhor, diga comigo, quem? O Senhor, quem? O Senhor tem cercado ele. Aqui bens não é coisas dessa vida. A palavra bens ali não é coisas dessa vida. Simplesmente porque Jó tinha a sua vida cercada. Vocês conseguem imaginar? O diabo vai tocar na família? Não pode, porque a família está cercada, está guardada. O diabo vai tocar na finança? Não pode, porque a finança de Jó está guardada, está cercada. O diabo vai tocar nos filhos? Os filhos estão fazendo festa do mundo, os filhos estão com o coração longe de Deus. O diabo vai tocar e não pode, não importa. Por causa de Jó, os filhos de Jó estavam cercados. Essa madrugada Deus falou comigo em sonho. Sabe por quê? Porque eu estava dormindo. Se estivesse orando, Deus tinha falado de visão. E o Senhor me disse assim, falei de manhã em Barra Velha, vou repetir aqui. O Senhor me disse assim: diga para a minha igreja, para os meus filhos, para o meu povo, que eu estou cercando a vida deles. Eu estou cercando a casa deles.
Eu estou cercando as finanças deles. Eu estou cercando os filhos deles, não importa o que eles estão fazendo. O Senhor diz para mim, não importa o que os filhos deles estão fazendo. Eu estou cercando, 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 eu estou cercando a casa deles, a vida deles, o casamento deles. Eu estou cercando. Quando eu falo sobre perdão, eu preciso chegar aqui à conclusão de que Jesus foi um grande exemplo, irmãos. O grande sucesso da sua missão se deu por um sinal de aprovação, embora haja muitos. Temos a igreja, ele hoje é rei dos reis. Mas assim, o grande sucesso da sua missão se deu pela aprovação da sua ressurreição. Diferente de todos os outros que ressuscitaram, Jesus, depois de ressurrecto, nunca mais morreu. Lázaro ressuscitou, morreu. Ao filho da não sei quem, ali na Bíblia, ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus não. E a vitória de Jesus sobre a morte só aconteceu por conta da vitória de Jesus sobre o pecado. Tá? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, então ele não vai ter salário. A primeira ação da parte de Deus em relação a Jesus, Filho de Deus depois de morto, é trazê-lo à vida de uma forma permanente, porque em vida. Jesus não pecou. É um fato. Jesus ressuscitado. Mas dentre todas as provações que Jesus passou, e gente, Jesus passou muitas, ao longo dos seus 33 anos, especialmente no penúltimo e último dia antes da crucificação. Eu imagino o quanto deva ter sido difícil para Jesus, no momento mais difícil da sua vida, saber que ele está lá por alguém que ele beneficiou, alguém que ele ajudou, alguém que ele cuidou, alguém que ele abençoou, alguém que ele amou, alguém que estava lá sentado o dia que ele multiplicou o pão e o peixe, comeu o pão da multiplicação, alguém que ouviu diretamente do seu coração, das suas palavras, seus ensinos, alguém que ele assim, olha, por mérito dele, grande favor da parte dele, perdoou, resolveu um problema, trouxe uma vitória. Sim, eram estas as pessoas que levaram Cristo à crucificação. Foram essas sim que gritaram crucifica. Todo mundo que gritou crucifica ali sabia quem era ele e sabia o que estava fazendo. Dentre as 7 frases que Jesus diz na cruz, porque Jesus diz 7 frases, cada uma tem um sentido e um significado muito importante, mas aqui, dentro dessa ministração, me marca. É a que nós menos prestamos atenção. Prestamos atenção quando ele diz, eu tenho sede. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparasse? Quando ele diz para o rapaz da direita, ali, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas em determinado momento, quando Jesus na cruz olha para a multidão, Jesus vai vencer a última instância de provação que pode passar um coração. Sabe qual é? A tendência de se magoar. Porque enquanto ele está na cruz, ele diz assim, olha só, agora, entendeu quem são as pessoas lá? Como é que você se sente, irmão? Deixa eu descer aqui, como é que você se sente? Vamos trazer para a tua realidade de trabalho. Você contratou uma pessoa, botou para trabalhar com você, está lá. Está lá, botou para trabalhar, está lá. Você tirou do teu menino, da tua menina e ajudou o camarada, a pessoa. Ainda ele é muito recente, mas está lá, você deu uma oportunidade. Você beneficiou, você ajudou. Você abençoou. Você investiu. A pessoa não só não correspondeu, como foi muito irresponsável e ainda no final falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou te colocar no Ministério do Trabalho. E isso de forma injusta.
porque você pagou, porque você deu, porque você fez. Pensa comigo assim. Um outro exemplo. Você conheceu alguém, vocês deram as mãos e combinaram. A partir de agora aqui, ó, meu companheiro mineiro, como é que é o nome mesmo? José Luiz. Que lugar de Minas? Contagem. Eu tenho uma tia que mora lá em Brumadinho. Conhece? Demos as mãos e falamos, nós somos amigos. A partir de agora nós somos amigos. Não só não correspondia à expectativa dele, como traí, enganei. Falei mal para as pessoas. Como é que eu sou no coração dele agora? Sabe, é como aquela pessoa assim, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Que estava quase morrendo, precisando de um rim, porque destruiu os dois por conta da bebida, sabe? Destruiu os 2 rins porque gastou os seus rins por conta da bebida. O rim não vai aguentar. Mas exageradamente, não existe, irmão, beber socialmente, porque eu nunca vi ninguém botar roupa social para beber. Ah, vamos beber social. Aí você olha, o cara não está com a roupa social, paletó, gravata. Mas pensa assim, ele destruiu o rim dele, os 2 rins, e está prestes de morrer. Você fala assim, ó, você não vai morrer não? Porque eu vou doar um rim meu para ti. Puxa, que ação, hein? Ele não tem 2. Agora sim, eu tenho 2 bom. Ele tem 2 ruim. Eu vou dar um bom para ele e vou ficar com mais um. Tá bom. Aí, depois que ele já está recuperado da cirurgia, você está andando na cidade e você encontra ele lá no bar, com um copo de cachaça na mão. Não, como é que você se sente? Fala a verdade. Puxa, se eu soubesse que ia fazer isso com o meu rim, eu tinha deixado de você morrer. Você entendeu? Olha só, Jesus está na cruz. Jesus está na cruz. E para provar, gente, que ele não se magoou, ele vai nos ensinar como é que vence mágoa. Independente do que causarem e fizeram. Você entendeu o quanto é importante vencer isso? Para provar que ele não se magoou, ele vai dar a receita de como vence mágoa. Sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Quer saber o quanto você é um homem e uma mulher de oração? Está associado à sua capacidade de superação em relação a essa questão. Jesus vai orar e diz assim, olha a oração de Jesus, é com oração. Ele falou com os homens que eles estavam com sede, ele falou com o ladrão da cruz que seria salvo, mas em relação a esse ambiente, ele vai falar com o Pai, e ele diz assim, Pai, perdoa-os. Perdoa-os do quê? Dos seus pecados, que recaíram sobre mim, que não pequei, que sou inocente. Pai, perdoa-os dos seus adultérios, das suas mentiras, das suas traições e trapaças. Pai, perdoa-os dos seus enganos. Perdoa-os porque eles mentem, porque eles usurpam. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Só alguém que não se magoou faz esse tipo de oração. Porque na contramão disso, todas as vezes que nós somos atacados, o nosso instinto carnal de homem caído é tentar revidar. Você não vai aguentar ficar quieto, você vai falar. Se você puder queimar alguém, você vai queimar. Se você puder prejudicar, você vai prejudicar. E Deus me livre, se acontecer um pequeno acidente na BR, você vai dizer, tá vendo? É a mão de Deus que está pesando. Você vai ficar esperando o fracasso para você celebrar. Você vai ficar esperando dar errado para você achar que você está certo. Jesus olhou para aquilo e disse assim, Pai, perdoa os adultérios deles. Perdoa as mentiras deles, o coração sujo, e olha aqui, a alma cebosa, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, isso é tão difícil, eu sei. Um dia alguém perguntou para mim como que eu consegui, e isso foi uma questão de reflexão, me manter firme no ministério ao longo desses 25 anos.
Porque eu não parei, irmão, quando as coisas ficaram difíceis. Eu não voltei a vender picolé, como um dia eu fui vendedor de picolé. Eu fui o menino que vendia pipoca, salgadinho, bala, pirulito. Pipoca, salgadinho, bala, pirulito, chiclete. No ginásio, no estádio da minha cidade. Pastor, o que você fez? Eu disse, olha, eu não orei tanto para isso. Eu orei, mas não orei tanto para isso. Eu li a Bíblia, mas eu não li tanto para isso. Eu não me magoei. Quando eu tomei um chute no bumbum, na porta da igreja, eu não me magoei. Continuo olhando nos olhos, abraçando, amando, independente de quem e de quando. Quando sou evitado, eu provoco e vou até a pessoa e o abraço. Sabe por quê? Porque eu não quero ser parado por isso. Deus essa noite quer colocar a sua vida em um estado de movimentação que você nunca experimentou e até então não tem experimentado porque o teu fardo tem sido pesado. O pecado dos outros está te parando. Mas hoje, em nome de Jesus, é dia de se colocar debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quebrar aquilo que tornou sua vida pesada, e você poder voltar a fluir. Eu vou finalizar, deixa eu trocar a pilha do microfone, fique de pé comigo. Vou causar uma confusão na tua cabeça com a pergunta. Você sabe separar na tua vida as pessoas que são bênção e as pessoas que são luta? Você precisa saber separar, para você saber se comportar. Há uma diferença muito grande de pessoas que são bênção e de pessoas que são luta. Deus tem propósito na tua vida em relação a esses dois tipos de pessoas. Você só precisa saber se comportar de forma devida. Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão são as mesmas pessoas que têm dificuldade de perdoar, ponto. Todo mundo que tem dificuldade de perdoar tem muita dificuldade de pedir perdão. Precisa de um estágio assim, de um mover muito grande de Deus, de quebrantamento. Por quê? Por mais que saibam que estão erradas, não conseguem chegar a esse lugar. Então só se move assim com um empurrão, um impulso de Deus. Tá? Pessoas que têm dificuldade de perdoar, de pedir perdão, escuta o que eu vou falar, não podem ser influência na sua vida. Sabe por quê? Porque elas vão te arrastar para o lugar onde elas estão. Tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de perdoar, você tem que amar, mas elas não podem ser influência, porque você vai passar a não gostar de pessoas que nunca fizeram nada para você, mas você não vai gostar porque estas influências não gostam. Quantos amigos gratuitos nós ganhamos ao longo da vida? Eu não gosto de fulano. Por que você não gosta? Não sei. Aí você vai ver, tem alguém ali atrás, agora há pouco, que assim chamou, você viu como é que ele está, como é que ela está, você viu o que ele fez? Mas vem cá, eu vou te revelar, você tem que saber quem é bênção e quem é luta na tua vida. Depois eu vou te explicar. Quem é bênção e quem é luta? Luta. Bênção. Há uma diferença muito grande de quem é bênção e quem é luta. Você tem que saber separar. Se essa pessoa traz mais satisfação ao teu coração ou traz mais preocupação. Gente que traz mais preocupação do que satisfação é luta na nossa vida. Você entendeu? Gente que traz mais preocupação
filho que traz mais preocupação, marido, esposa, parente, patrão, funcionário, crente, igreja, família, que traz mais preocupação do que satisfação, é luta. Fica triste não, porque não vai acabar assim. Faz um levantamento rápido, 30 segundos, das pessoas que são luta na tua vida, por conta da preocupação que elas trazem. Meu Deus, faz um levantamento rápido, faz um levantamento rápido, das pessoas que são luta na tua vida pela quantidade de preocupação. Já estou até vendo, você lembrando do teu momento de oração, ai Jesus, tem misericórdia, guarda essa criatura, meu Deus do céu. Ai Senhor, protege, não deixa, meu Deus do céu, meu pai não é fácil. Ai Jesus, tem misericórdia. Você está entendendo? Fez um levantamento? Beleza. Agora faz um levantamento das pessoas que você mais causa preocupação do que satisfação. Porque assim como gente é luta na tua vida, você pode ter certeza que na vida de alguns você é luta também. Pensa, olha as pessoas, fala assim, meu Deus, eu estou sendo luta na vida da minha esposa. Meu Deus, eu estou sendo luta na vida do meu marido, do meu pai, meu Deus. Ei, enquanto você for luta no teu trabalho, você não vai ter promoção. Talvez as pessoas nunca te digam o porquê que você não foi, e você nunca vai saber porquê, mas você nunca se viu como elas te veem. Pastor, e o que eu faço com as pessoas que são luta na minha vida? Diga comigo, eu me torno bênção de Deus na vida delas. Você não desiste dos outros, irmão, porque eles são luta na tua vida, porque essa pessoa que hoje está sendo luta, amanhã vai ser bênção, vai ser provedor, vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, teu filho ainda vai dar muita alegria. Não desiste não, gente. Não desiste não. Tá, mas está sendo luta, eu ia mandar embora, não manda não. Está sendo luta, eu ia acabar hoje, não acaba não. Está sendo luta, eu ia chegar hoje e falar um monte de desaforo, não fala não. Entra na presença de Deus, entra na presença de Deus, entra na presença de Deus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu fui luta na vida de Jesus, eu fui luta na vida de Jesus. Eu sou um dos culpados de que Jesus esteve na cruz. Por aí, nós vamos orar. Meu Deus, irmão. Ai, brocia de que alamandu e alequia suda camandura bacai. Querido, ninguém nessa vida pode fazer algo tão ruim contra você que um dia você não tenha feito com Jesus. Ninguém nessa vida vai conseguir superar o que você fez contra Jesus fazendo algo contra você. Se Jesus conseguiu te perdoar, irmão, pastor, é tão difícil, irmão. A oração do Pai Nosso fala de um tipo de realidade que é estabelecida na terra por conta de comportamentos nossos. Vamos lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós aqui na terra o vosso reino. Diga assim, venha a nós o vosso reino, que venha o teu reino. Fala, que venha o teu reino,
que venha o teu reino. Por que que eu tenho que pedir para o reino de Deus vir? Porque nesse mundo eu não sou nada, no reino de Deus eu sou filho. Então venha a nós o vosso reino. Nesse mundo eu não tenho nada, mas no reino de Deus eu sou filho daquele que tem tudo. Venha a nós o vosso reino. Nesse mundo eu estou sozinho, no reino de Deus eu tenho Deus e os meus irmãos, a sua igreja. Venha a nós o vosso reino. Mas segura aí, João. Aí vem a parte que o reino só vem quando eu entendo a respeito de repartição, porque traz multiplicação. O pão nosso de cada dia nos dai, não é me dai, é nos dai hoje. Fala de compartilhar, repartir. Aí ele diz assim, a parte mais difícil. Por que que o reino não vem para muita gente? Perdoa os outros do mesmo jeito. Sabe a palavra como, comparação? Como eu tenho perdoado. Tem gente que está em pecado, não é porque pecou, está em pecado porque não perdoou. Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. Quando eu perdoo, eu trago o sangue de Jesus em duas instâncias. Porque o sangue de Jesus é o filho rim, é o fatal, é o final. Em relação ao meu pecado. Eu trago o sangue de Jesus sobre a minha vida. E eu trago o sangue de Jesus através de mim. Em mim e através de mim. Perdoa como eu tenho perdoado. Aí vem o sangue de Jesus perdoando você e vai lavando por onde você passa. Eu preciso orar por pessoas. Minha hora estourou essa noite. Pastor, eu quero um 2026 diferente. Corre para cá, irmão. Hoje à noite você vai fazer um voto com Deus. Você não vai carregar esse fardo mais. Eu não aguento. Gente, eu não quero mais ver você assim, ó. Ai, tá tão pesado. Ai, tá tão difícil. Ai, as coisas não fluem. Ai, as coisas não vão. Eu não consigo perdoar. Então você vai levantar um clamor e uma oração. Você vai levantar um clamor e uma oração. Eu sei, a hora já foi, mas... Segura aí. Quando você decide não perdoar, você está entregando a sua realidade para que seja ditada e imposta pela outra pessoa. É a pessoa que está ditando como é que vai ser a tua vida, a tua realidade, o teu dia a dia. Quando você não decide perdoar, você está entregando a tua realidade para que a outra pessoa decida. Agora, quando você perdoa, eu vou dizer de novo: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Ai, irmão, eu estou vendo o reino de Deus vindo sobre famílias. Venha a nós o teu reino. Eu estou vendo Deus cercar a tua casa. Venha a nós o teu reino. Eu estou vendo Deus cercar a tua família. Eu estou vendo Deus cercar teus filhos. Venha a nós o teu reino.
irmão, perdoa essa dívida aí. Perdoa essa dívida aí. Você sabe que a pessoa não tem caráter, não vai pagar mesmo. Você sabe que ela não vai pagar. Quer um conselho? Além de perdoar, na primeira oportunidade que você tiver, faz um pix de R$100 para ela. Eu estou te dando um conselho. Manda uma mensagem de Feliz Natal atrasado para gente que você sabe que jamais vai olhar nos teus olhos assim: olha, eu pequei contra ti e contra a tua casa, eu falhei contra a tua família, eu falhei contra a tua empresa. Você sabe que essa pessoa não vai fazer isso. Deixa o problema ser só dela. Deixa ser só dela. Nós somos provados muitas vezes a levantar da mesa e atravessar o corredor para abraçar uma pessoa que olhou para nós, sabia que você estava lá e decidiu virar a cara. Mas você quer ser de Deus? Você quer que Deus te envie? Você quer ser ungido? Engole teu orgulho, engole teu ego, abre mão da tua razão. Ora a Deus e fala: Senhor, me dá o sorriso mais sincero e verdadeiro. Abraça como Cristo abraçaria. A Bíblia diz assim, pastora Bárbara, a Bíblia diz assim: se o que te aborrece, teve gente que já te aborreceu nessa vida? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Consequência, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Tem coisas que nós só recebemos em momentos como esse. Todas as vezes que você se deparar com alguém assim, ela está te dando uma oportunidade de você viver algumas coisas em Deus que você jamais viveria de outra forma. Me aborrece, dá de comer, me aborrece, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmão, 2026, irmão, você vai começar limpo, você vai começar com as vestes brancas diante de Deus. Você não vai levar essa mancha nas tuas vestes que os outros sujaram, porque alguém sujou as tuas vestes, mas é as tuas vestes que estão sujas. Sangue de Jesus, ai como ele se alabrai, e ora que anda de que ande nianusa da cai, e ora ande anda se ora cai vai vonduria, e olha o mundo aí na e nele cama ai. Diz alguém perguntou: como é que você consegue ter o mesmo pastor há 20 anos? Irmão, todas as vezes que ele falhou comigo, eu decidi perdoar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu falhei com ele, ele também decidiu me perdoar. Relacionamentos só acabam quando não há perdão. Relacionamentos só acabam quando não há perdão. Ei, igreja, em algum momento eu vou magoar vocês. Talvez vocês me peguem num dia ruim, talvez eu esteja debaixo de uma pressão que vocês nem de longe sabem. Talvez eu esteja enfrentando o meu deserto pessoal. Talvez eu não esteja bem e você veio até mim e nesse dia eu não consegui te entender, eu sou humano. Nesse dia eu não consegui te amar como você gostaria. Nesse dia eu precisava ser ouvido, mas eu tive que emprestar o meu para você. Talvez eu te magoe, e se isso acontecer e você for embora, você vai perder na sua vida um homem de Deus. Relacionamentos só acabam quando as pessoas decidem não perdoar. Alguém muito amado, domingo de manhã, aqui uns domingos de manhã atrás, eu sei, gente, mas eu preciso. Se eu não esvazio isso, eu tenho problema diante de Deus. Alguns domingos atrás aqui, a irmã Débora, está por aí ainda? Está por aí, irmã Débora? Ela profetizou aqui na igreja: pastor, eu estou, ela assim, ó, meu servo, eu estou trazendo as pessoas mais improváveis de voltar nessa igreja. Pessoas que você jamais imaginou que viriam aqui. Deus trouxe A, Deus trouxe B, Deus fez um amado irmão sair lá da Europa, irmão, que tinha ido embora para cá. Deu a ponta lá no final do corredor. Quando ele me viu, ele gritou assim: pastor, o senhor me recebe de volta? Eu disse assim: sou eu que tenho que te pedir.
Sou eu que tenho que te perguntar, tu me recebe também? Tu me recebe? O teu crescimento espiritual, financeiro, social, empreendedor está associado à tua capacidade de perdoar. Se você está esperando que as pessoas sejam perfeitas com você, o teu núcleo de intimidade vai ser assim, ó, tão pequenininho, pequenininho, que você nem imagina. Ah, mas o líder dessa igreja falhou. E daí? Quem é que não falha? Hoje ele falhou com você, amanhã e ontem você falhou com ele. Para isso é que serve o sangue de Jesus. Pai, aqui nós estamos na tua presença, desvencilhando, desfazendo. Deus, eu deixo aqui diante do altar. Eu deixo aqui, Senhor. Senhor, eu me recuso a carregar esse fardo que colocaram nos meus ombros. Eu me recuso a tornar minha vida pesada porque alguém falhou. Deus, eu coloco aqui na tua presença. A tua palavra diz que o Senhor é aquele a quem me oferece alívio. O Senhor disse, vinde a mim, então eu vou até a ti. Eu vou até a ti. Declarar que a minha vida pode fluir porque eu estou leve. Declarar que a minha vida pode fluir porque todo peso, todo fardo que não é meu está sendo deixado aqui à tua presença. Eu declaro perante o Senhor na tua presença. Senhor, esse povo que está aqui, Senhor, nessa noite, deixa diante do altar. Não é mais teu esse fardo, não é mais teu esse fardo. Eu sei que não foi fácil, mas esse fardo não é mais teu. Esse fardo não é mais teu, Júlia. Esse fardo não é mais teu, não é mais teu, não é mais teu. Alguém tentou colocar nos teus ombros esse fardo, mas a partir de hoje, ele encerra aqui, ele termina aqui, ele acaba aqui, ele fica aqui, porque eu vou fluir, Ale. Eu vou fluir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai entrar em estado de aceleração, porque o sobrepeso está saindo. O sobrepeso está saindo. Eu não sei o que fizeram, mas o sangue de Jesus está trazendo todo o alívio que você precisa, pelo poder do nome de Jesus. Ah, meu Deus. Você não vai precisar falar desaforo quando a pessoa te procurar, tá? Deus me mandando falar isso. Eu estou debaixo de um manto profético tão violento. Eu sei. O que eu posso fazer? O céu está aberto aqui para o meu coração. Ó, a pessoa vai te procurar te pedindo perdão, orientação. Você não vai precisar falar desaforo do que o mal que ela te causou, das coisas que você perdeu, como você se sente. Sabe por quê? Porque antes dela procurar, você já perdoou. Ah, tá bom. Nossa, só isso? É. Ah, me perdoa? Perdoa. Mas eu te chateei. Eu sei, mas eu já perdoei. Ah, por que você está falando assim? Porque antes você se arrependeu, eu já tinha te perdoado. Pronto. A necessidade de desabafo, de desaforo, mostra um coração que ainda não foi tratado por Deus. O teu coração foi tratado hoje. Ai, me perdoa. Vem cá, me dá um abraço. Ai, me perdoa. Ai, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Por que você está fazendo? Porque eu já tinha te perdoado. Engole esse desaforo e mancha em Cristo. Engole essas palavras aí que você vem manipulando e preparando. A gente é assim, irmão. A gente se prepara uma semana. Se prepara uma semana aqui, ó. Engole. Toma com a aguinha com gás. Assim, ó. Faz assim, ó. Engoli. Amém? Nosso próximo culto, quarta-feira, só que às 22 horas. Quarta-feira, nosso culto da virada. Vai até meia-noite 5. Nós teremos a última ceia do ano. E nesse culto de quarta-feira, irmãos, é porque Deus me mandou. Então eu estou fazendo, não tem costume não. Deus me mandou entregar um presente para cada irmão. E é um
presente embora, simbólico, muito profético. Você vai precisar desse presente para 2026. Escuta o que eu vou falar. Você vai precisar desse presente para 2026. Não é talismã, não é amuleto, não são essas coisas. Mas você vai precisar desse presente para 2026, porque tem muita coisa importante que vai acontecer ao longo desse ano na sua vida, e quando elas acontecerem, você vai lembrar, fala assim, ó, isso aqui foi consagrado para esse momento, para estes momentos. Amém? Como é que vai ser a tua semana? Ai, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a sua vida até quarta-feira estabeleça a sua shalom. Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.